Meu nome é professor Marcelo Ferreira. Tenho 42 anos e durante os últimos 18 anos dediquei minha vida ao ensino de biologia e ciências no Colégio Santa Teresa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje vou contar a história mais perturbadora e ao mesmo tempo mais transformadora da minha carreira docente. Aquela que não apenas destroçou minhas convicções materialistas mais profundas, mas que também mudou permanentemente o destino de centenas de famílias na nossa comunidade. Esta é a história de como minha decisão de remover a imagem de um jovem beato italiano de uma sala de aula por pura convicção científica e ceticismo religioso desencadeou uma série de eventos tão inexplicáveis e aterradores que até os cientistas mais céticos da Universidade Federal ficaram sem respostas racionais. Estou falando do beato Carlo Acutis, um adolescente que morreu aos 15 anos e que, do céu, continua intervindo na vida de milhões de pessoas pelo mundo. Mas antes de contar o que aconteceu naquela noite de 12 de outubro de 2023, preciso explicar o contexto que me levou a tomar a decisão mais arrogante e, consequentemente, mais devastadora da minha vida profissional. Sou formado em Biologia pela UFMG, com mestrado em Genética Molecular pela USP. Sempre fui conhecido como o professor ateu, entre os colegas e alunos, aquele que defendia apaixonadamente o método científico e o pensamento crítico acima de qualquer dogma religioso. Não era um ateísmo agressivo ou militante, mas uma postura filosófica materialista, baseada em anos de estudo das ciências naturais. Para mim, o universo operava exclusivamente através de leis físicas, químicas e biológicas mensuráveis, e qualquer apelo ao sobrenatural era simplesmente uma manifestação de pensamento mágico primitivo que a humanidade deveria superar através da educação científica rigorosa. Ensinava meus alunos a questionar tudo, a exigir evidências, a não aceitar nada baseado apenas em fé ou tradição. Minha sala de aula era um templo da razão, onde o ceticismo saudável era a virtude mais cultivada. O Colégio Santa Teresa é uma instituição católica tradicional, fundada em 1952, pelas Irmãs Carmelitas, educando aproximadamente 800 alunos do ensino fundamental ao médio, vindos de famílias predominantemente católicas praticantes. Apesar da minha postura filosófica pessoal, sempre mantive profissionalismo absoluto, focando no conteúdo científico curricular sem atacar diretamente as crenças religiosas dos estudantes. Mas também não escondia minha perspectiva materialista quando questionado diretamente. Acreditava que expor os alunos a diferentes visões de mundo, incluindo o ateísmo científico, era parte essencial de uma educação completa que os prepararia para o pensamento crítico universitário. Em setembro de 2023, a professora de religião irmã Beatriz Souza, uma freira carmelita de 62 anos que lecionava há 4 décadas na instituição, instalou em sua sala de aula uma imagem emoldurada do recém-beatificado Carlo Acutis, acompanhada de material educativo sobre santos jovens contemporâneos, como parte de uma unidade sobre espiritualidade juvenil moderna. A imagem mostrava Carlo com seu visual característico: tênis Nike vermelho e branco, calça jeans escura, moletom cinza com capuz, sorrindo com aquela alegria contagiante que o caracterizava e que tocava tanto os jovens. Ela apresentava esses santos desde uma perspectiva de inspiração moral e espiritual, mostrando como a santidade não era incompatível com a vida moderna, tecnologia e juventude. Durante 3 semanas, a imagem permaneceu sem controvérsia. Os alunos faziam perguntas interessantes sobre esse jovem italiano que morreu tão novo, sobre sua paixão por informática e programação, sobre como alguém da idade deles podia ter uma fé tão profunda enquanto era completamente moderno e conectado com o mundo contemporâneo. Irmã Beatriz respondia entusiasticamente, compartilhando fatos historicamente verificáveis. Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres. Sua família italiana mudou-se para Milão quando ele era bebê, morreu em 12 de outubro de 2006, de leucemia fulminante aos 15 anos, foi beatificado em 10 de outubro de 2020, em Assis.
Ela explicava como esse adolescente criou uma exposição sobre milagres eucarísticos pelo mundo, usando suas habilidades de programação, como frequentava a missa diariamente, apesar da idade jovem, como amava videogames, animais e tecnologia, enquanto mantinha uma vida espiritual extraordinária. Tudo parecia perfeitamente aceitável até que eu, em uma visita casual à sala dela para pegar material emprestado, vi a imagem e li o texto explicativo que incluía referências a milagres documentados e intercessões celestiais atribuídas a Carlo Acutis. Minha reação foi instintiva e, admito agora, completamente arrogante. Confrontei irmã Beatriz imediatamente, argumentando que apresentar milagres como fatos históricos verificados era pedagogicamente irresponsável e cientificamente desonesto. Disse que estava ensinando os alunos a aceitar afirmações extraordinárias, sem evidências extraordinárias, violando princípios básicos do pensamento crítico que eu tentava cultivar em minhas aulas de ciências. A discussão escalou rapidamente. Eu argumentava que, numa era de fake news e pensamento conspiratório, ensinar jovens a aceitar relatos de milagres baseados apenas em testemunhos anedóticos era perigoso e contraproducente. Irmã Beatriz defendia que fé e razão não eram mutuamente exclusivas, que a Igreja Católica tinha processos rigorosos de verificação antes de reconhecer milagres oficialmente e que Carlo Acutis representava precisamente o que queríamos para nossos jovens: fé profunda combinada com amor pelo conhecimento, ciência e tecnologia. Mas eu estava cegado pela minha arrogância intelectual. Para mim, qualquer apelo ao sobrenatural era automaticamente anticientífico e, portanto, prejudicial ao desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. Levei minha objeção ao diretor do colégio, Padre Antônio Mendes, um jesuíta progressista de 58 anos, conhecido por sua abertura ao diálogo interreligioso e ao pensamento científico moderno. Argumentei que manter imageria religiosa com claims não verificáveis sobre milagres nas salas de aula comprometia a integridade acadêmica da instituição. Citei estudos pedagógicos sobre desenvolvimento do pensamento crítico, estatísticas sobre declínio da alfabetização científica entre jovens brasileiros, argumentos filosóficos contra o pensamento mágico. Padre Antônio ouviu pacientemente, mas defendeu irmã Beatriz, explicando que numa escola católica a formação espiritual era tão importante quanto a acadêmica e que apresentar figuras religiosas inspiradoras fazia parte da missão institucional. Mas eu não desisti. Numa reunião docente sobre a atualização do projeto pedagógico, levantei a questão publicamente, enquadrando-a como uma discussão sobre estándares acadêmicos e rigor intelectual. Consegui o apoio de 3 outros professores também céticos, de física, química e matemática, que compartilhavam minhas preocupações sobre pensamento mágico, infiltrando o currículo. Pressionamos coletivamente pela remoção de qualquer material que apresentasse claims sobrenaturais não verificáveis como fatos históricos nas salas de aula. Antes de continuar, gostaria de saber de onde você está nos assistindo agora. Está no Brasil, em Portugal ou em algum outro país de língua portuguesa? Escreva nos comentários porque sempre me aquece o coração saber que esses testemunhos alcançam pessoas de diferentes partes do mundo. E se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever agora, porque aqui compartilhamos histórias autênticas de fé, transformação e eventos inexplicáveis que podem mudar sua perspectiva sobre a realidade espiritual. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum testemunho extraordinário como este que estou prestes a compartilhar com vocês. A pressão que exercemos criou uma divisão significativa no corpo docente. Professores mais tradicionais e religiosos viam nossa campanha como arrogância acadêmica e falta de respeito pela missão católica da instituição. Professores mais progressistas e seculares nos apoiavam, argumentando que, mesmo em escolas confessionais, o rigor científico não deveria ser comprometido. As reuniões ficaram tensas, emocionalmente carregadas, com acusações de fundamentalismo científico de um lado
e obscurantismo religioso do outro. Finalmente, em 10 de outubro de 2023, exatamente 3 anos após a beatificação de Carlo Acutis, embora eu não tivesse consciência dessa coincidência na época, Padre Antônio convocou uma reunião extraordinária com os professores envolvidos na controvérsia. Ele propôs um compromisso: as imagens religiosas poderiam permanecer, mas todo o material educativo sobre santos deveria incluir disclaimers claros, distinguindo entre fatos históricos verificados e claims de fé não verificáveis cientificamente. Irmã Beatriz concordou com a modificação, mas eu a considerei insuficiente. Naquela noite tomei a decisão mais arrogante da minha carreira. Esperei até que todos saíssem do colégio, usei minha chave mestra, todos os professores seniores tinham acesso, para entrar na sala de Irmã Beatriz e removi pessoalmente a imagem emoldurada de Carlo Acutis. Não a destruí ou joguei fora, não era tão desrespeitoso assim. Simplesmente a coloquei numa caixa na sala dos professores, com uma nota explicando que havia removido o material até que fosse adequadamente contextualizado, com disclaimers científicos apropriados sobre a natureza não verificável de claims sobrenaturais. Achei que estava fazendo um favor aos alunos, protegendo-os de pensamento acrítico, defendendo os princípios do método científico. Não tinha ideia de que acabara de desencadear uma sequência de eventos que destruiria completamente minha cosmovisão materialista e me forçaria a confrontar realidades que minha formação científica insistia serem impossíveis. Voltei para casa naquela noite, sentindo-me justificado e até um pouco heróico. Tinha defendido os princípios da ciência contra a invasão do pensamento mágico. Tinha protegido meus alunos de serem ensinados a aceitar claims extraordinários, sem evidências adequadas, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Mal sabia eu que nas próximas 48 horas testemunharia fenômenos tão inexplicáveis, tão completamente além de qualquer framework científico materialista, que seria forçado a reconstruir completamente minha compreensão da realidade. O que vou contar agora parece impossível. Viola todas as leis naturais que passei 2 décadas ensinando. Desafia qualquer explicação materialista que minha mente treinada cientificamente possa construir. Mas aconteceu. E não aconteceu apenas comigo. Centenas de pessoas testemunharam os eventos que se seguiram. Cientistas da UFMG investigaram, jornalistas documentaram, e até hoje, mais de 1 ano depois, ninguém conseguiu oferecer uma explicação natural convincente para o que ocorreu. A manhã de 11 de outubro começou de forma aparentemente normal. Cheguei ao colégio às 7 da manhã, como sempre. Preparei meus materiais para as aulas do dia sobre genética mendeliana, cumprimentei colegas no corredor. Mas às 7h45, quando Irmã Beatriz chegou e descobriu a ausência da imagem de Carlo Acutis, a situação mudou drasticamente. Ela veio diretamente ao meu encontro no corredor, visivelmente perturbada, e confrontou-me sobre o que eu tinha feito. Professor Marcelo, ela disse com voz tremendo de emoção contida, você não tem ideia do que acabou de fazer. Não tem ideia de quem é Carlo Acutis realmente, nem do que ele é capaz de fazer para proteger aqueles que confiam nele. Respondi com minha arrogância científica característica. Irmã Beatriz, com todo respeito, Carlo Acutis era um adolescente humano que morreu de leucemia há 17 anos. Ele não pode fazer nada porque está morto. E claims de que santos mortos podem intervir no mundo físico são precisamente o tipo de pensamento mágico que estou tentando proteger nossos alunos de aceitar acriticamente. Ela me olhou com uma expressão que misturava compaixão e algo que parecia ser preocupação genuína pelo que estava prestes a acontecer comigo. Você vai aprender, professor. Vai aprender de uma maneira que jamais esquecerá. Carlo não tolera desrespeito, mas também não pune cruelmente. Ele ensina. E você está prestes a receber uma lição que mudará sua vida inteira. Aquelas palavras me deixaram desconfortável de uma forma que não conseguia explicar racionalmente, mas atribuí o desconforto à tensão interpessoal da situação e à minha própria culpa latente por ter agido de forma tão unilateral e, admito, desrespeitosa ao remover a imagem sem permissão formal.
A notícia da remoção espalhou-se rapidamente entre alunos e professores. A reação foi dramaticamente polarizada. Estudantes de famílias mais religiosas expressaram indignação, alguns chegando a chorar abertamente. Estudantes de famílias mais seculares ou de outras tradições religiosas apoiaram minha ação como defesa da neutralidade científica. O corpo docente ficou ainda mais dividido. Padre Antônio convocou uma reunião de emergência para o final do dia. Mas até lá, o clima no colégio estava tenso e carregado emocionalmente. Durante minhas aulas daquela manhã, algo estranho começou a acontecer. Alunos normalmente participativos e engajados estavam distantes, distraídos. Vários estudantes relataram dores de cabeça súbitas e inexplicáveis. A temperatura nas salas de aula parecia flutuar estranhamente. Momentos de calor abafado, seguidos por correntes de ar frio que não vinham de nenhuma janela ou ar-condicionado. Equipamentos eletrônicos começaram a funcionar mal. Meu projetor de slides pifou 3 vezes durante uma apresentação, algo que nunca havia acontecido antes. O sistema de som emitiu chiados estranhos. Computadores reiniciavam espontaneamente. Atribuí tudo a coincidências ou talvez problemas elétricos no prédio antigo. Mas quando o mesmo padrão se repetiu em todas as minhas 4 turmas daquele dia, comecei a sentir uma inquietação crescente que não conseguia explicar racionalmente. O que não contei até agora, o segredo que torna essa história ainda mais extraordinária, é que 3 anos antes, em 2020, minha sobrinha Isabela, de apenas 14 anos, havia morrido de leucemia linfoblástica aguda após 8 meses de tratamento intensivo que devastou nossa família inteira. Isabela era profundamente católica, uma jovem alegre e espiritualmente madura que, durante sua doença, consolava os próprios pais ao invés de ser consolada por eles. Nos últimos meses de vida, ela havia desenvolvido uma devoção particular a Carlo Acutis, que também havia morrido jovem de leucemia. Ela dizia que Carlo era seu companheiro de doença e rezava diariamente pedindo sua intercessão não para a cura necessariamente, mas para a força e a aceitação da vontade de Deus. Eu visitava Isabela regularmente no hospital, e nossas conversas frequentemente derivavam para debates filosóficos sobre ciência versus fé. Ela, mesmo em estado de saúde debilitado, argumentava apaixonadamente que ciência e fé não eram incompatíveis, que Deus operava através das leis naturais, mas também além delas. Eu, com minha arrogância intelectual, tentava gentilmente educá-la sobre pensamento crítico e ceticismo saudável. Agora, olhando para trás, vejo o quanto devo ter ferido aquela menina maravilhosa com minha insensibilidade disfarçada de racionalidade. 2 semanas antes de morrer, Isabela me deu um presente, uma pequena estampa de Carlo Acutis, idêntica àquela que eu havia removido da sala de irmã Beatriz. No verso, com sua letra trêmula devido à fraqueza física, ela havia escrito: Tio Marcelo, um dia você vai conhecer Carlo de verdade. E quando conhecer, vai entender que Deus é maior que qualquer equação. Te amo, Isabela. Guardei aquela estampa num gaveta do meu escritório em casa, incapaz de jogá-la fora por amor à memória de Isabela, mas também incapaz de olhar para ela sem sentir uma mistura de saudade, culpa e ressentimento contra o Deus que, se existisse, havia permitido que uma menina tão boa sofresse tanto. A morte de Isabela não me tornou ateu. Eu já era, mas cimentou minha convicção de que se Deus existisse, ele era cruel ou indiferente, e, portanto, não merecia adoração. Era mais reconfortante acreditar que vivemos num universo regido apenas por leis naturais impessoais do que acreditar num Deus que conscientemente permite sofrimento inocente. A tarde de 11 de outubro foi quando as coisas começaram a ficar genuinamente perturbadoras. Após minha última aula, voltei para minha sala de preparação no 3º andar do prédio principal. Era aproximadamente 15h30. A sala estava vazia. Era meu período livre para corrigir provas e preparar aulas. Fechei a porta, sentei-me à mesa, abri meu laptop para revisar o material para o dia seguinte. Foi quando ouvi:
Inicialmente pensei que fosse minha imaginação ou talvez áudio de algum computador próximo vazando através das paredes, mas o som cresceu gradualmente em volume e clareza até se tornar inconfundível. Era a voz de uma criança cantando suavemente. A voz era jovem, masculina, com um leve sotaque que não conseguia identificar. E a música? Era algo em italiano que não reconheci imediatamente, mas que tinha qualidade melódica linda e estranhamente reconfortante. Levantei-me e procurei a fonte do som. Não havia ninguém na sala. Verifiquei o corredor, vazio e silencioso. Voltei e o canto continuava, aparentemente vindo de lugar nenhum e de todos os lugares simultaneamente. Minha mente científica imediatamente buscou explicações. Vazamento de áudio de sala adjacente, alguém ouvindo música num volume baixo, fenômeno acústico estranho do prédio antigo. Mas nenhuma dessas explicações funcionava. O som era muito claro, muito próximo, muito presente. E então, tão subitamente quanto começou, o canto parou. Mas foi imediatamente substituído por algo ainda mais perturbador. O som de datilografia em teclado de computador. Alguém estava digitando rápido e ritmicamente, como um programador habilidoso trabalhando em código. Olhei para meu laptop. Estava fechado, desligado. Não havia outros computadores na sala. O som de digitação continuou por talvez 30 segundos. Depois parou abruptamente. Meu coração estava acelerado agora. Não de medo exatamente, mas de profundo desconforto diante de algo que não conseguia explicar. Tentei racionalizar. Estresse extremo da controvérsia sobre a imagem poderia estar causando alucinações auditivas, mas no fundo sabia que não estava alucinando. Estava ouvindo algo real que simplesmente não deveria ser possível. Decidi sair da sala e procurar Padre Antônio para a reunião agendada. Mas quando abri a porta, encontrei algo na maçaneta que fez meu sangue gelar. Era uma pequena estampa de Carlo Acutis, exatamente idêntica àquela que Isabela me havia dado, com impressão de mesma qualidade, mesmas cores vibrantes, mesma imagem do jovem santo sorrindo em suas roupas casuais modernas. Peguei a estampa com mãos tremendo. Virei-a. No verso, escrito à mão em letra que reconheci instantaneamente como sendo de Isabela, estava uma mensagem que nunca tinha visto antes. Tio, Carlo quer conversar com você. Não tenha medo. Ele ama você como eu amo. Isabela. Impossível, completamente impossível. A estampa que Isabela me deu estava em casa, guardada na gaveta. Tinha certeza disso porque havia verificado ontem mesmo. E mesmo que não estivesse, como ela poderia ter aparecido aqui, na maçaneta da minha sala, com uma mensagem que Isabela nunca escreveu, porque eu jamais havia visto essas palavras antes? E a letra era perfeita. Exatamente o estilo caligráfico característico dela, com aquele pequeno loop no A e a forma peculiar como ela fazia o L minúsculo. Guardei a estampa no bolso e desci para o escritório de Padre Antônio em estado de profunda perturbação. A reunião foi tensa. Padre Antônio expressou desapontamento com minha ação unilateral. Irmã Beatriz estava presente, ainda visivelmente chateada, mas também demonstrando uma compaixão estranha dirigida a mim, como se soubesse algo que eu não sabia. Tentei me defender argumentando sobre integridade científica e pensamento crítico, mas minhas palavras saíam mecânicas, vazias. Minha mente estava ocupada com os sons inexplicáveis e a estampa impossível no meu bolso. Padre Antônio decidiu que a imagem seria reinstalada na sala de Irmã Beatriz pela manhã seguinte, com o disclaimer contextual que ele havia proposto anteriormente. Eu deveria apresentar desculpas formais a ela e ao corpo docente por ter agido de forma desrespeitosa e unilateral. Concordei mecanicamente, mal ouvindo as palavras. Antes de continuar, deixe-me fazer uma pergunta criativa que me ajudará a entender quem você é. Nos comentários, responda isto. Se você pudesse fazer uma única pergunta diretamente a Carlo Acutis sobre qualquer aspecto da vida, morte, fé ou ciência, o que perguntaria e por quê? Compartilhe sua criatividade nos comentários e se você está apreciando esses testemunhos profundos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações
para não perder nenhuma história inspiradora. E se este canal tem sido uma resposta para você num momento difícil da sua vida, se esses testemunhos trouxeram esperança, consolo ou inspiração espiritual, considere deixar um super thanks. Esse apoio financeiro, por menor que pareça, sustenta esta missão e nos permite continuar trazendo conteúdos profundos e transformadores para mais vidas que precisam dessa palavra. Cada contribuição faz diferença real na nossa capacidade de manter esse trabalho de evangelização digital vivo e crescente. Saí do escritório de Padre Antônio às 18 horas, mentalmente exausto. O colégio estava praticamente vazio naquele horário, apenas alguns funcionários da limpeza e talvez 1 ou 2 professores trabalhando até tarde. Decidi voltar à minha sala para pegar meus materiais antes de ir para casa. O corredor do 3º andar estava deserto e estranhamente silencioso. As lâmpadas fluorescentes piscavam intermitentemente, algo que atribuía a problemas elétricos antigos do prédio. Quando abri a porta da minha sala, encontrei algo que fez cada célula do meu corpo tremer. Sentado na minha cadeira, usando meu computador como se fosse completamente natural estar ali, estava um jovem adolescente, vestido exatamente como nas fotos que eu tinha visto centenas de vezes. Tênis Nike vermelho e branco, calça jeans escura, moletom cinza com capuz. Ele estava digitando algo no meu laptop com velocidade impressionante, completamente absorto no que estava fazendo. Por um momento, fiquei paralisado na porta. Minha mente científica correu por explicações racionais. Um aluno que invadiu minha sala, um sobrinho de algum professor, um jovem da comunidade que entrou no prédio por engano. Mas mesmo enquanto essas explicações se formavam, eu sabia que nenhuma delas estava correta. Havia algo fundamentalmente diferente sobre esse garoto. Algo que não conseguia articular, mas que sentia profundamente. "Olá, professor Marcelo", ele disse sem se virar, continuando a digitar. Sua voz era jovem, mas tinha uma qualidade de autoridade estranha, como se fosse simultaneamente um adolescente e algo muito mais antigo. "Espero que não se importe que eu use seu computador. Estou atualizando a exposição de milagres eucarísticos que comecei em 2006. A tecnologia avançou tanto desde então, CSS3, HTML5, JavaScript e frameworks modernos. É fascinante como o design web evoluiu. Consegui finalmente encontrar minha voz. Quem? Quem é você? Como entrou aqui?" Ele parou de digitar e girou a cadeira para me encarar diretamente. E quando vi seu rosto, soube imediatamente quem era, embora cada neurônio no meu cérebro gritasse que o que estava vendo era impossível. Era Carlo Acutis. Não uma foto, não uma aparição etérea ou fantasmagórica, mas aparentemente uma pessoa física, sólida, real, sentada na minha cadeira, sorrindo com aquela alegria característica que irradiava de todas suas fotos. "Você sabe quem eu sou", ele disse gentilmente. "Você passou o dia todo pensando em mim, embora de maneiras não muito caridosas. Remover minha imagem, argumentar que sou apenas pensamento mágico, insistir que não posso fazer nada porque estou morto." Ele sorriu mais amplamente. "Bem, sobre essa última parte, você está tecnicamente correto e completamente errado ao mesmo tempo. Meu corpo físico morreu em 12 de outubro de 2006, de leucemia fulminante, isso é verdade. Mas eu estou mais vivo agora do que jamais estive quando limitado a um corpo físico. Tentei encontrar palavras, qualquer resposta racional. Isso não pode estar acontecendo. Estou tendo uma alucinação devido ao estresse extremo. Ou talvez alguém colocou algo na minha água. Ou, Carlo interrompeu gentilmente. Você está finalmente confrontando a realidade que passou 42 anos negando. Que o universo físico que você estuda com tanto brilhantismo não é tudo que existe. Que há dimensões de realidade que seus instrumentos científicos não podem medir, mas que são tão reais quanto qualquer coisa em seu laboratório de biologia. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o campus do colégio lá embaixo. Sabe, professor Marcelo, eu amava ciência quando era vivo. Adorava programação, tecnologia, entender como as coisas funcionavam. Ainda amo essas coisas. Ciência não é inimiga da fé.
É uma das maneiras mais lindas de entender a criação de Deus. O problema não é sua paixão pela ciência. O problema é sua arrogância em pensar que ciência pode responder todas as perguntas, que se algo não pode ser medido ou testado em laboratório, então não pode ser real. Consegui finalmente me mover, entrando completamente na sala e fechando a porta atrás de mim. Ainda não acreditando totalmente que isso estava acontecendo, mas também incapaz de negar a evidência dos meus próprios sentidos. Se você é realmente Carlo Acutis, o que não estou concedendo ainda porque isso violaria todas as leis conhecidas da física e biologia, então prove. Me diga algo que apenas o Carlo real poderia saber. Ele se virou e seu rosto ficou mais sério, embora ainda gentil. Isabela Sofia Ferreira, sua sobrinha, nasceu em 15 de março de 2006. Morreu em 23 de outubro de 2020, às 3h17 da manhã no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, com seus pais Juliana e Roberto ao lado da cama dela, e você esperando na sala de espera, porque não conseguia suportar vê-la morrer. Nos últimos minutos, ela sussurrou 3 coisas. Disse aos pais que os amava. Pediu que cuidassem de você porque você precisava de ajuda espiritual mais do que qualquer pessoa que conhecia. E então, logo antes do último suspiro, sorriu e disse: Carlo está aqui. Está tudo bem. É lindo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto incontrolavelmente. Ninguém sabia daqueles detalhes finais, exceto os pais de Isabela e eu. Nem mesmo o Padre Antônio, que visitou a família depois, conhecia as palavras exatas de Isabela momentos antes de morrer. Carlo caminhou até onde eu estava parado, agora chorando abertamente, e colocou sua mão no meu ombro. Senti o toque. Era real, físico, quente. Isabela está comigo agora, professor. Ela está bem. Melhor do que bem. Está em felicidade que cérebros humanos não têm capacidade de compreender completamente. E ela me pediu especificamente que viesse até você nesta noite, porque ela sabia que você precisava desta experiência antes que fosse tarde demais. Tarde demais para quê? Consegui perguntar entre soluços. Antes que sua arrogância intelectual destruísse não apenas sua própria alma, mas também prejudicasse centenas de jovens estudantes que você poderia estar guiando em direção à verdade completa, verdade científica e espiritual, ao invés de apenas metade da equação. Ele voltou para a cadeira e me fez sinal para sentar na outra. Deixe-me contar uma história, professor. Quando eu tinha 14 anos, pouco antes de ficar doente, um colega de classe me perguntou: Carlo, como você pode acreditar em Deus quando há tanto sofrimento no mundo? Como pode acreditar que Deus é bom quando crianças morrem de câncer, quando há guerras e fome e injustiça? Você sabe o que respondi? Balancei negativamente a cabeça, incapaz de falar. Respondi: o sofrimento existe porque vivemos num mundo caído, marcado pelo pecado original, que danificou a criação perfeita de Deus. Mas Deus não nos deixou sozinhos nesse sofrimento. Ele entrou nele. Ele mesmo, através de Jesus, sofreu tortura brutal e morte na cruz. Experimentou a agonia humana mais profunda. E então conquistou a morte através da ressurreição, provando que sofrimento não é o fim da história. É passagem para algo incomparavelmente melhor. Carlos se inclinou para a frente, seus olhos fixando os meus com intensidade. Você vê Isabelas morte como evidência contra Deus. Eu vejo como evidência para Deus. Ela sofreu tremendamente durante aqueles 8 meses de tratamento. Mas através daquele sofrimento, ela cresceu espiritualmente de maneiras que não seriam possíveis em vida confortável. Tocou a vida de cada pessoa no hospital com sua alegria inexplicável em meio à dor. Levou 2 enfermeiros e uma médica de volta à fé que haviam abandonado. E agora, no céu, tem recompensa eterna que faz cada segundo de sofrimento terreno valer infinitamente a pena. Mas não é justo, protestei, minha voz quebrada. Ela era apenas uma criança, tinha toda a vida pela frente. Justo segundo estándares humanos limitados, Carlo concordou. Mas Deus opera em escala temporal diferente. Você está olhando apenas para os 14 anos que Isabela viveu na Terra e chamando isso de vida dela. Mas aqueles 14 anos foram apenas o prólogo. Sua vida real, a vida eterna,
Acabou de começar. Ela não perdeu nada. Ela graduou-se cedo. Ele sorriu gentilmente. Pense nisso em termos que você pode entender, professor. Você sabe que vida humana começa na concepção, correto? Biologicamente, geneticamente, um novo organismo humano único existe desde a fertilização. Agora imagine uma criança no útero com consciência suficiente para pensar. Do ponto de vista dela, o útero é o universo inteiro. É tudo o que ela conhece. Se você pudesse explicar para ela que em 9 meses ela vai passar por experiência dolorosa e traumática, chamada nascimento, que a empurrará para fora do único mundo que conhece, ela provavelmente ficaria aterrorizada. Pareceria que ela está morrendo, deixando de existir. Mas você e eu sabemos, continuou Carlo, que nascimento não é fim, é começo. Aquela criança não está deixando de existir, mas entrando em realidade incomparavelmente maior e mais rica do que útero. Similarmente, o que chamamos de morte é realmente nascimento para a próxima fase de existência. Isabela não deixou de existir. Ela nasceu para a realidade maior. Por mais de 1 hora conversei com Carlo Acutis. Ele respondeu cada objeção científica que levantei com lógica clara e conhecimento surpreendentemente profundo, não apenas de teologia, mas também de ciência moderna. Ele falou sobre física quântica e como princípios como entrelaçamento quântico e superposição sugeriam que realidade era muito mais estranha e menos materialista do que física clássica newtoniana sugeria. Falou sobre neurociência da consciência e como nenhum cientista ainda conseguiu explicar como experiência subjetiva consciente emerge de processos neurológicos puramente físicos, o chamado problema difícil da consciência. Falou sobre matemática e como a efetividade estranha da matemática em descrever o universo físico sugeria que realidade é fundamentalmente baseada em princípios abstratos, não materiais. Você ensina biologia, professor, Carlo disse em determinado ponto. Então você conhece a complexidade absoluta, mesmo da célula mais simples. O código genético no DNA, a maquinaria molecular que transcreve e traduz esse código, os sistemas metabólicos integrados, os mecanismos de reparo e replicação. A probabilidade estatística de todo esse sistema emergir por processos puramente aleatórios é matematicamente próxima de zero. A maioria dos cientistas honestos admite isso. Por isso, muitos invocam princípio antrópico ou universos múltiplos, não porque há evidência para essas ideias, mas porque são necessárias para evitar conclusão óbvia de design inteligente. Argumentei de volta, levantando pontos sobre evolução, seleção natural, tempo profundo. Carlo respondeu demonstrando conhecimento detalhado de genética populacional, teoria evolutiva moderna e suas limitações. Eu não nego evolução, ele disse. Evolução é fato observável, mas evolução por si só não explica a origem da vida, não explica a origem de informação genética, não explica a origem de consciência. Evolução descreve como organismos mudam ao longo do tempo, mas pressupõe existência prévia de organismos vivos autorreplicantes com informação genética. A pergunta crucial é: de onde veio o primeiro organismo vivo? De onde veio a informação genética inicial? Ciência materialista não tem resposta satisfatória para essas perguntas. Então, Carlo mudou o tom, ficando mais pessoal. Mas não estou aqui para ganhar debate filosófico com você, professor Marcelo. Não sou apologeta celestial vindo convencê-lo através de argumentos racionais, embora espero que esses argumentos plantem sementes. Estou aqui porque Isabela me pediu, porque você precisa experimentar algo que pura argumentação racional nunca pode fornecer. Encontro direto com realidade espiritual. Ele ficou de pé novamente. O que vou fazer agora vai parecer impossível. Vai violar suas expectativas sobre como realidade funciona, e é precisamente por isso que precisa acontecer. Às vezes, transformação genuína requer não apenas argumentos lógicos, mas experiência direta que não pode ser negada ou racionalizada. Carlo caminhou até a parede onde normalmente havia quadro branco para anotações de aula. Estendeu sua mão direita em direção à parede, e o que aconteceu a seguir foi algo que ainda me faz tremer ao recordar.
A superfície sólida da parede tornou-se translúcida, depois transparente como se fosse feita de vidro gradualmente ficando claro. E através dessa janela impossível na realidade, vi algo que palavras humanas são absolutamente inadequadas para descrever. Vi Isabela, não uma imagem projetada ou visão etérea, mas Isabela como ela era antes da leucemia devastar seu corpo, saudável, radiante, mais bonita do que jamais havia sido em vida. Ela estava num lugar de luz indescritível, não brilho ofuscante, mas luminosidade suave e acolhedora, que parecia emanar de todas as direções simultaneamente. Ao redor dela estavam outras pessoas. Reconheci alguns como parentes falecidos de nossa família, outros eram desconhecidos, e todos emanavam mesma alegria profunda, mesma paz que transcendia qualquer felicidade terrena. Isabela viu que eu estava olhando. Sorriu, aquele sorriso característico dela que costumava iluminar qualquer ambiente, e acenou. Então abriu a boca e falou. Não ouvi com meus ouvidos físicos, mas com algo mais profundo, como se as palavras fossem impressas diretamente na minha consciência. Tio Marcelo, finalmente você está vendo. Finalmente você está entendendo. Não chore mais por mim. Viva sua vida na Terra de forma que possamos estar juntos aqui para sempre, quando seu tempo chegar. Eu te amo. Mamãe e papai te amam. E mais importante, Deus te ama incondicionalmente e está esperando você voltar para casa. Não demore muito. A visão desapareceu. A parede voltou a ser sólida e opaca. Caí de joelhos, soluçando incontrolavelmente, toda minha estrutura de racionalidade materialista desmoronando como edifício atingido por terremoto. Carlo ajoelhou-se ao meu lado, mantendo mão gentil em meu ombro enquanto eu processava o impossível. Você viu? Ele disse suavemente. Agora você sabe. Não pode mais esconder-se atrás de filosofia materialista ou ceticismo científico. Experimentou diretamente realidade que negou durante toda a sua vida adulta. Finalmente consegui falar. Por que agora? Por que essa intervenção dramática? Por que não, quando Isabela estava viva e eu poderia ter consolado ela melhor, dado esperança real, ao invés de platitudes científicas vazias? Porque você não estava pronto então, Carlo respondeu. Seu orgulho intelectual estava muito entrincheirado. Precisava chegar ao ponto onde suas próprias ações, remover minha imagem, insistir em materialismo estrito, criassem crise que forçaria você a confrontar limitações de sua cosmovisão. Isabela compreendeu isso. Ela sabia que sua morte poderia servir como catalisador para sua eventual conversão, e ela ofereceu aquele sofrimento como sacrifício para sua salvação. Aquilo me atingiu com força devastadora. Isabela havia sofrido por mim, oferecido sua dor para meu bem espiritual. O conceito era ao mesmo tempo incompreensível e profundamente comovente, de maneira que não conseguia articular. Carlo me ajudou a levantar e me guiou de volta para a cadeira. Agora vou te contar algo sobre as próximas 72 horas, que vai testar sua nova abertura para possibilidades além do materialismo. Você vai presenciar série de eventos que não podem ser explicados por coincidência ou leis naturais conhecidas. E esses eventos vão servir como confirmação final de tudo que você experienciou aqui esta noite. Ele sentou-se na borda da mesa, balançando as pernas de maneira tipicamente adolescente, sorrindo com aquela alegria contagiante. Primeiro, quando você voltar para casa hoje à noite e abrir a gaveta onde guarda a estampa que Isabela te deu, você vai descobrir que ela desapareceu. Não porque alguém entrou em sua casa e a roubou, mas porque eu a trouxe comigo. Está aqui no meu bolso agora. Ele bateu no bolso do moletom. A estampa que você encontrou na maçaneta da sua sala mais cedo? Era essa mesma. Eu simplesmente a transportei de sua casa para o colégio instantaneamente, algo que deveria ser impossível segundo sua compreensão de física espaço-temporal. Segundo, continuou Carlo, amanhã de manhã, 12 de outubro, aniversário da minha morte e também aniversário da morte de Isabela, coincidência que agora você reconhece não ser coincidência alguma. Algo extraordinário vai acontecer durante a primeira aula do dia. A professora irmã Beatriz
vai reinstalar minha imagem na sala dela às 7 horas da manhã, antes dos alunos chegarem. Mas às 7h45, quando a primeira turma entrar, a imagem estará brilhando com luz suave, mas claramente visível vinda de dentro do vidro da moldura. Não luz externa refletindo, mas luminosidade emanando da própria imagem. 32 alunos presenciarão isso simultaneamente. Alguns vão filmar com celulares. A luminosidade vai durar exatamente 3 minutos e 7 segundos, depois desaparecer completamente. Meu coração estava acelerado. Por que 3 minutos e 7 segundos? Carlos sorriu. Porque eu morri em 12 de outubro de 2006, às 13h07 da manhã, horário de Assis. É assinatura temporal, se preferir. Maneira de vincular o fenômeno especificamente a mim, para que não possa ser atribuído a santo aleatório ou fenômeno inespecífico. Terceiro, ele continuou, às 10h15 da manhã, durante seu próprio período de aula de biologia, com o segundo ano B, algo vai acontecer que vai revolucionar sua compreensão de ciência e milagres. Você estará ensinando sobre genética molecular, especificamente sobre mutações causadoras de câncer. No meio da explicação sobre oncogenes, uma aluna chamada Letícia Andrade vai começar a chorar repentinamente. Quando você perguntar o que há de errado, ela vai revelar que sua mãe está em estágio terminal de câncer de pâncreas com metástase hepática, que os médicos deram 3 semanas de vida máximo e que ouvir sobre mutações que causam câncer tornou tudo terrivelmente real para ela. Carlo ficou de pé e caminhou até a janela. Você vai consolar Letícia da única maneira que sabe, com fatos científicos sobre progresso em tratamentos, esperança clínica, necessidade de não desistir. Mas no fundo você sabe que câncer de pâncreas metastático tem taxa de sobrevivência essencialmente 0. A mãe dela está realmente morrendo e não há nada que medicina moderna possa fazer. Mas então, e aqui a voz de Carlo ficou mais intensa, você vai sentir impulso, não voz audível, mas impressão profunda na sua consciência, de fazer algo completamente fora do seu personagem. Vai sentir urgência de oferecer a Letícia a estampa que encontrou na maçaneta, contar a ela sobre mim, sugerir que ela e a mãe rezem pedindo minha intercessão. Vai parecer absurdo, vai parecer hipócrita dado seu ateísmo histórico, vai parecer professoramente inapropriado. Mas o impulso será tão forte que você não conseguirá resistir. E? Perguntei, completamente absorto na narrativa. E Letícia vai levar a estampa para casa, vai rezar com a mãe aquela noite, vai colocar a estampa na mesa de cabeceira hospitalar da mãe. E então, ao longo das próximas 72 horas, algo vai acontecer que médicos oncologistas do Hospital das Clínicas classificarão oficialmente como remissão espontânea inexplicável, terminologia médica elegante para milagre que não entendemos. Tumores pancreáticos e metástases hepáticas, que eram visíveis claramente em tomografias de 10 de outubro, vão ter reduzido dramaticamente em tamanho nas tomografias de 15 de outubro. Marcadores tumorais no sangue vão cair de níveis críticos para quase normais. Dor que requeria morfina contínua vai desaparecer completamente. Minha mente científica imediatamente começou a processar objeções. Remissões espontâneas acontecem. São raras, mas documentadas. Não provam intervenção divina, apenas demonstram que há processos biológicos que ainda não compreendemos completamente. Carlo riu, não rir de escárnio, mas de genuína diversão. Ah, professor, você é tão previsível. Sim, remissões espontâneas acontecem, com taxas estatísticas em torno de 1 em 100 milhões para cânceres pancreáticos metastáticos. E sim, não provam absolutamente intervenção divina para a mente determinada a explicações materialistas. Mas considere o timing. Acontecendo exatamente após você dar minha estampa para Letícia, exatamente nas 72 horas após este encontro que você está tendo comigo, exatamente no contexto de todos os outros fenômenos inexplicáveis que você presenciou. Quanto mais coincidências improváveis se acumulam, mais racional torna-se reconhecer padrão de intervenção intencional ao invés de azar aleatório. Ele tinha razão e eu sabia. Uma anomalia pode ser descartada como outlier estatístico,
2 podem ser coincidência notável, mas 3, 4, 5 eventos altamente improváveis, todos convergindo em janela temporal estreita, todos conectados tematicamente. Em algum ponto, negar padrão intencional torna-se mais irracional do que aceitar. Há mais, Carlo disse, voltando para perto de mim. 4. Às 15 horas de amanhã, Padre Antônio vai convocar reunião extraordinária do corpo docente completo para discutir o fenômeno da imagem luminosa, que terá ocorrido pela manhã. Nessa reunião, você vai ser questionado sobre sua mudança de postura, de cético militante que removeu minha imagem, para alguém que está oferecendo estampas religiosas aos alunos. Você terá escolha naquele momento. Ou mente, inventa explicação racional secular para sua mudança de comportamento e mantém reputação de professor científico rigoroso, ou conta a verdade sobre o que aconteceu aqui esta noite, mesmo sabendo que muitos colegas vão pensar que você teve colapso mental. O que devo fazer? Perguntei, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir dele. Conte a verdade. Carlo disse simplesmente, não de forma sensacionalista ou dramática, mas calmamente e factualmente, da mesma maneira que relataria qualquer observação científica. Descreva o que aconteceu, as evidências que experimentou, sua conclusão racional de que materialismo filosófico é inadequado para explicar totalidade das evidências. Alguns vão zombar, outros vão preocupar-se com sua sanidade, mas alguns, especialmente aqueles que secretamente tiveram suas próprias experiências além do explicável materialmente, vão ser encorajados por sua coragem em reconhecer publicamente realidades espirituais. Carlo então revelou série de outras previsões específicas que não vou detalhar todas aqui por brevidade, mas incluíam nomes de 5 alunos específicos que viriam até mim nos próximos dias, questionando sobre fé e ciência inspirados por mudança que observariam em mim. Uma doação anônima de R$23 mil que o colégio receberia exatamente uma semana depois, quantia precisamente necessária para renovar equipamento de laboratório de biologia que vinha pedindo há 3 anos. E mais pessoalmente, uma carta que eu receberia 10 dias depois da irmã de Isabela, Juliana, descrevendo o sonho que ela teve onde Isabela e Carlo apareceram juntos, dizendo que eu tinha finalmente acordado para a verdade. A última coisa que vou te dizer, Carlo falou, seu tom ficando mais solene, é sobre minha própria morte e o que ela ensinou. Quando fiquei doente com leucemia, foi rápido, apenas alguns dias desde os primeiros sintomas até morrer. Tinha 15 anos, tantos planos, tanto que queria fazer com minha paixão por tecnologia e meu amor pela Eucaristia. Parecia tragicamente cedo, terrivelmente injusto. Minha mãe ficou devastada. Como Deus poderia permitir isso? Mas aqui está o que aprendi no processo de morrer e no que veio depois, continuou. Cada vida humana, não importa quão breve, tem significado e propósito infinito, porque é vivida em relação com Deus eterno. Meus 15 anos na Terra eram apenas prólogo para a eternidade. E através daqueles 15 anos, especialmente através de minha morte jovem, Deus preparou testemunho que continuaria inspirando milhões de jovens por gerações. Se eu tivesse vivido até 80 anos, teria feito muito bem, certamente, mas não teria tido o impacto que minha vida breve e morte jovem tiveram. Às vezes, Deus usa vidas curtas para propósitos que vidas longas não poderiam cumprir. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto novamente. Isabela também? Especialmente Isabela, Carlo confirmou. Ela viveu 14 anos, mas através daqueles anos, especialmente através de último ano de sofrimento, ela tocou mais vidas e gerou mais fruto espiritual do que muitas pessoas fazem em 80 anos de existência confortável. E você, professor Marcelo, você era propósito central daquele sofrimento. Ela ofereceu sua dor, sua morte, para que um dia você chegasse ao ponto onde essa conversão seria possível. Esse foi presente de amor dela para você. Não desperdice. Carlo caminhou em direção à porta, e eu soube que nosso tempo juntos estava terminando. Preciso partir agora, mas antes de ir, quero que você saiba algo importante.
Você não está sozinho nesta jornada. Você acha que foi você quem decidiu remover minha imagem por convicção científica, mas Deus estava orquestrando eventos para criar precisamente essa crise que forçaria você a confrontar limitações de seu materialismo. Você acha que foi coincidência que Isabela morreu no mesmo dia que eu, que aconteceu de você encontrar aquela estampa, que todos esses eventos convergiram neste momento específico? Não há coincidências, professor. Apenas providência divina que você está finalmente começando a reconhecer. Carlo, chamei enquanto ele abria a porta. Vou ver você novamente? Ele se virou com aquele sorriso radiante. Ah, sim, absolutamente. Mas não nesta vida. Nosso próximo encontro será quando você cruzar para o outro lado da cortina. E naquele dia, professor, você vai entender completamente tudo que agora vê, apenas obscuramente, como São Paulo disse. Verá face a face, ao invés de através de espelho turvo. E Isabela estará lá também, esperando para te abraçar e dizer: eu te disse, tio. Eu te disse que um dia você entenderia. Então ele desapareceu. Não gradualmente, não em flash dramático de luz. Simplesmente não estava mais ali. A porta ficou entreaberta, balançando levemente, como se tivesse acabado de ser aberta. E alguém saiu, mas corredor vazio além. Fiquei sentado sozinho naquela sala por horas, processando o impossível. Eventualmente, olhei o relógio. Eram 23h30. Tinha estado conversando com Carlo por mais de 5 horas, embora tivesse parecido talvez 1 hora. Peguei meus pertences com mãos ainda tremendo. Tranquei a sala. Desci as escadas desertas e dirigi para casa em estado de choque profundo. Quando cheguei em casa, antes mesmo de trocar de roupa, fui direto para meu escritório e abri a gaveta onde guardava souvenirs de Isabela. A estampa que ela me deu não estava lá. A gaveta estava exatamente como eu a deixara. Todos os outros itens no lugar correto. Seu diário, fotografias, cartas, a pequena cruz de prata que ela usava. Mas a estampa havia desaparecido. Verifiquei toda a gaveta 2 vezes. Procurei embaixo de papéis, até esvaziei completamente conteúdo na mesa. Não estava. Carlo tinha falado verdade. Ele a havia transportado impossível e instantaneamente 23 quilômetros de minha casa para a maçaneta de porta no colégio. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Minha mente rodava em círculos, alternando entre tentar encontrar explicações racionais para tudo o que havia experienciado e confrontar possibilidade aterradora e exaltante de que materialismo filosófico ao qual dedicar a minha carreira inteira estava fundamentalmente errado. Toda a evidência, visual, auditiva, tátil, os detalhes impossíveis de saber sobre últimos momentos de Isabela, a estampa transportada, as previsões específicas sobre eventos futuros, apontava para uma conclusão. Mas aceitar essa conclusão requeria desmantelar a estrutura conceptual inteira através da qual havia interpretado realidade por 42 anos. Finalmente, adormeci por volta das 4 da manhã. Sonhei com Isabela e Carlo juntos, rindo e conversando em jardim de beleza indescritível. No sonho, Isabela veio até mim e disse: não tenha medo, tio. Verdade é libertadora, não aprisionadora. Quando você aceitar completamente o que sabe ser verdade, sentirá liberdade que nunca experimentou. A grade não está em fé. Está em materialismo que nega dimensões inteiras da realidade. Acordei às 6, me arrumei mecanicamente e dirigi para o colégio em estado de antecipação ansiosa. Seria tudo como Carlo havia previsto? Ou eu havia de alguma forma alucinado ou imaginado toda a interação da noite anterior devido a estresse extremo combinado com trauma não resolvido sobre morte de Isabela? Cheguei ao colégio às 7h10. Irmã Beatriz já estava lá, reinstalando a imagem emoldurada de Carlo na parede de sua sala. Observei de longe, sem me aproximar ou interromper. Ela trabalhava cuidadosamente, certificando-se de que moldura estivesse nivelada perfeitamente, limpando o vidro com pano macio. Não havia nada de incomum sobre a imagem. Parecia completamente normal. Uma fotografia impressa comum atrás de vidro dentro de moldura de madeira simples. Fui para minha própria sala e preparei material para a primeira aula. Segunda, ano B.
começando às 7h45, genética molecular e oncogenes, exatamente como Carlo havia previsto. Meu coração batia acelerado. Seria hoje o dia em que tudo que Carlo previu começaria a se manifestar? Às 7h43, enquanto revisava slides de apresentação, ouvi comoção repentina vinda do corredor. Vozes excitadas de estudantes, passos correndo. Saí da sala e vi grupo de alunos aglomerados na porta da sala de Irmã Beatriz, todos olhando para dentro com expressões de admiração e choque. Professor Marcelo, uma aluna me chamou. Venha ver isso. A imagem do santo está brilhando. Abri caminho através dos estudantes e entrei na sala. E lá estava, exatamente como Carlo havia descrito. A imagem de Carlo Acutis na moldura na parede estava emanando luz suave, mas claramente visível, vindo de dentro do próprio vidro. Não era reflexo de luz externa. Não era truque de iluminação. Era luminosidade genuína emanando da imagem, brilho dourado pálido que envolvia toda a figura de Carlo, fazendo parecer que ele estava vivo e brilhando com luz interior. Irmã Beatriz estava de joelhos diante da imagem, rezando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vários alunos tinham celulares levantados, filmando o fenômeno. Outros estavam simplesmente paralisados, observando em silêncio reverente. Olhei meu relógio. 7h46. 1 minuto havia passado. Permaneci ali observando, enquanto mais professores e alunos chegavam atraídos pela comoção. A luminosidade permaneceu constante, nem aumentando nem diminuindo. Brilho estável e sobrenatural, que não podia ser explicado por qualquer fonte de luz normal. Aos 7h48, 2 minutos após começar, vários estudantes começaram a ajoelhar-se espontaneamente. Não por instrução religiosa ou pressão social, mas por resposta instintiva à presença do sagrado. Aos 7h49, com exatamente 3 minutos completos desde o início, a luminosidade começou a desvanecer. Não abruptamente, mas gradualmente, como o dimmer de luz sendo lentamente reduzido. E aos 7h50, precisamente 3 minutos e 7 segundos após começar, exatamente como Carlo havia profetizado, a luz desapareceu completamente. A imagem voltou a parecer fotografia impressa perfeitamente normal atrás de vidro. O silêncio na sala foi rompido por explosão de conversas excitadas. Alunos comparavam vídeos em celulares, confirmando que todos tinham capturado o mesmo fenômeno. Professores que tinham chegado céticos agora pareciam profundamente perturbados, incapazes de oferecer explicação natural para o que claramente haviam testemunhado. Padre Antônio chegou correndo, fora de fôlego, tendo sido notificado por funcionário da escola sobre o evento extraordinário. Eu estava em choque silencioso. Carlo havia previsto tudo. Horário exato, duração precisa, até número de testemunhas. Contei depois, 32 alunos estavam presentes na sala quando luminosidade começou, exatamente como Carlo dissera. Isso não era alucinação ou imaginação. Era fenômeno objetivo, publicamente observável, documentado em múltiplos vídeos de celular de ângulos diferentes. A primeira aula obviamente não aconteceu normalmente. O colégio inteiro estava em alvoroço. Padre Antônio improvisou assembleia de emergência no auditório, onde tentou acalmar especulações selvagens, enquanto prometia investigação cuidadosa do fenômeno. Alguns alunos insistiam que era milagre genuíno. Outros propunham explicações técnicas, talvez fosforescência na tinta da foto, talvez truque de iluminação criado por Irmã Beatriz como performance religiosa, talvez alucinação coletiva induzida por sugestão psicológica. Mas eu sabia com certeza absoluta que o que aconteceu foi exatamente o que Carlo havia prometido na noite anterior. Demonstração pública e objetiva de que realidades, além do explicável, materialmente existem e podem intervir em mundo físico. Segunda aula do dia, às 9h45, foi minha classe habitual com segundo ano B. 31 alunos presentes. Comecei a aula tentando focar em conteúdo planejado, genética molecular, especificamente mutações que causam câncer, oncogenes e genes supressores tumorais. Mas minha mente
estava parcialmente em outro lugar, antecipando o que Carlo havia profetizado aconteceria às 10h15. Falei sobre como o câncer resulta fundamentalmente de acúmulo de mutações genéticas que perturbam a regulação normal do ciclo celular. Expliquei oncogenes como versões mutadas de proto-oncogenes normais que promovem crescimento celular e genes supressores tumorais como freios que normalmente previnem divisão celular descontrolada. Discuti casos específicos, mutações BRCA1, BRCA2 em câncer de mama, mutação PC53 em cânceres diversos, fusão BCR-ABL em leucemia mieloide crônica. E então, precisamente às 10h15, aconteceu. Letícia Andrade, aluna quieta e aplicada sentada na terceira fileira, começou a chorar. Primeiro suavemente, tentando suprimir soluços, mas depois mais abertamente, lágrimas escorrendo sem controle pelo rosto. Parei a apresentação imediatamente. Letícia, o que houve? Está tudo bem? Ela balançou a cabeça negativamente, incapaz de falar por soluços. Outra aluna, sua amiga próxima Ana Paula, explicou. Professor, a mãe da Letícia está com câncer terminal. Câncer de pâncreas que metastizou para fígado. Os médicos disseram que ela tem só algumas semanas de vida. Acho que ouvir sobre mutações que causam câncer tornou tudo muito real. Meu coração afundou. Era exatamente o cenário que Carlo havia descrito com precisão impossível. Aproximei-me de Letícia, ajoelhei-me ao lado de sua carteira. Sinto muito, Letícia. Não sabia sobre sua mãe. Posso pausar a aula por alguns minutos se você precisar sair e compor-se. Mas então senti aquilo, exatamente como Carlo havia previsto. Um impulso, uma urgência profunda que vinha não dos meus próprios pensamentos, mas de algo externo se imprimindo na minha consciência. Era impressão tão forte, tão clara, que era quase como voz audível. Dê a estampa a ela. Conte sobre mim. Ofereça esperança que transcende prognósticos médicos. Minha mente racional imediatamente protestou. Isso seria completamente inadequado. Eu era professor de ciências em escola, não capelão. Impor fé religiosa sobre a aluna vulnerável em momento de crise emocional seria abuso de autoridade, manipulação psicológica. E dado meu histórico como professor ateu, seria hipócrita fazer isso. Mas o impulso era irresistível. Com mãos ligeiramente tremendo, tirei a estampa de Carlo Acutis do bolso da minha camisa, onde a havia colocado pela manhã, após encontrá-la novamente na minha mesa. Outra impossibilidade. Tinha certeza de que estava no bolso do paletó ontem à noite, mas esta manhã apareceu no centro de minha mesa organizadamente, como se alguém a colocasse lá intencionalmente. Letícia, ouvi-me dizendo. Palavras fluindo de maneira que parecia ser simultaneamente minhas e não minhas. Quero te dar algo. Isso vai parecer estranho vindo de mim, considerando minhas convicções científicas que são bem conhecidas nesta escola. Mas tive experiência nas últimas 24 horas que mudou minha perspectiva fundamentalmente. 30 pares de olhos estudantis fixaram-se em mim com atenção intensa. Pude ver confusão, curiosidade e ceticismo em vários rostos. Professor Marcelo, o cético, oferecendo algo religioso. Isso não computava. Este é Carlo Acutis, continuei, mostrando a estampa para Letícia e para o resto da classe. Ele foi um adolescente italiano, apenas um ano mais velho que vocês quando morreu em 12 de outubro de 2006 de leucemia fulminante. Ele tinha paixão por tecnologia, programação, jogos de vídeo, era completamente moderno e normal, mas também tinha fé católica profunda e devoção particular à Eucaristia. Respirei fundo. O que vou dizer vai surpreender vocês. Ontem à noite tive encontro com Carlo Acutis. Não em sonho, não em meditação ou imaginação, mas encontro real, físico, em minha sala depois que todos vocês foram para casa. Ele falou comigo por horas. Mostrou-me coisas sobre realidade que violam minha compreensão materialista anterior, de como o universo funciona. E, especificamente, ele me disse que hoje, durante esta aula, exatamente às 10h15, a aluna chamada Letícia Andrade começaria a chorar por causa de câncer terminal de sua mãe.
Silêncio absoluto na classe. Todos os alunos estavam agora completamente focados, alguns com bocas abertas de choque. Letícia parou de chorar, olhando para mim com expressão de confusão total, misturada com algo que parecia esperança hesitante. Ele me disse, continuei, sentindo vulnerabilidade extrema, mas também obrigação profunda de ser honesto, que eu deveria dar esta estampa a você, Letícia. Que você e sua mãe deveriam rezar juntas pedindo intercessão de Carlo, e que nas próximas 72 horas sua mãe experimentaria o que médicos chamarão de remissão espontânea, mas que é realmente intervenção divina direta. Um aluno na última fileira, Lucas Mendes, conhecido cético que frequentemente debatia comigo sobre compatibilidade entre ciência e religião, levantou a mão. Professor Marcelo, com todo respeito, isso soa como quebra mental. Você está realmente nos dizendo que acredita ter conversado com o fantasma de santo morto? Você, que passou anos nos ensinando sobre método científico e pensamento crítico? Sim, Lucas, respondi calmamente. É exatamente o que estou dizendo, e sei como soa. Há 24 horas, se alguém me contasse história idêntica, eu teria tido a mesma reação que você está tendo agora. Mas experienciei algo que não posso negar ou racionalizar. Presenciei fenômenos que não podem ser explicados por leis naturais conhecidas. E honestidade intelectual, valor científico que sempre tentei inculcar em vocês, requer que eu reconheça quando evidências contradizem minhas premissas anteriores. Voltei minha atenção para Letícia. Você não precisa aceitar isso. Não estou impondo nada. Mas se estiver aberta a possibilidade, leve esta estampa. Reze com sua mãe, peça a intercessão de Carlo. E então observe o que acontece nas próximas 72 horas. Depois me conte se foi coincidência ou algo mais. Letícia pegou a estampa com mãos tremendo, estudando a imagem de Carlo. Aquele jovem sorridente em roupas modernas casuais que parecia tão normal, tão acessível. Minha mãe está no Hospital das Clínicas agora, ela disse com voz pequena. Posso visitá-la hoje à tarde após escola. Vou tentar. Não tenho nada a perder, certo? Nada a perder, confirmei. E potencialmente tudo a ganhar. O resto da aula foi improvisado. Desisti de continuar com oncogenes e, ao invés disso, abri sessão de perguntas e respostas sobre minha experiência com Carlo. Alunos fizeram perguntas incrivelmente perspicazes. Alguns eram céticos, mas respeitosos. Outros claramente movidos pela possibilidade de que testemunho de professor tipicamente cético pudesse indicar algo genuinamente extraordinário aconteceu. Descrevi em detalhes o que Carlo havia me mostrado. Não apenas palavras que disse, mas experiência de ver Isabela através daquela janela impossível na realidade. Expliquei como ele demonstrou conhecimento de detalhes privados que ninguém além de mim e pais de Isabela sabíamos. Reconheci honestamente que não tinha explicação científica para nada que experienciei, mas que integridade intelectual demandava reconhecer limitações do framework materialista diante de evidências que não se encaixavam naquele framework. Uma aluna, Mariana Costa, levantou questão particularmente astuta. Professor, mas como distinguimos experiência genuína de alucinação vivida? Pessoas que têm esquizofrenia relatam encontros com entidades que parecem absolutamente reais para elas, mas que são produtos de química cerebral perturbada. Como sabemos que o que aconteceu com você não foi similar? Excelente questão, Mariana, respondi. E honestamente, se tivesse sido apenas experiência subjetiva pessoal minha, não poderia descartar possibilidade de alucinação induzida por estresse ou patologia neurológica. Mas Carlo fez previsões específicas sobre eventos futuros verificáveis objetivamente. Ele previu que a imagem dele brilharia hoje pela manhã, às 7h45 por 3 minutos e 7 segundos. E 32 de vocês testemunharam isso acontecer exatamente como descrito. Ele previu que Letícia choraria durante minha aula às 10h15 sobre câncer de sua mãe. E aconteceu precisamente. Se remissão de sua mãe ocorrer nas próximas 72 horas como previsto, isso seria a terceira previsão verificável cumprida. Nesse ponto, explicar tudo como coincidência torna-se estatisticamente implausível. A discussão continuou até o sinal.
Enquanto alunos saíam, vários aproximaram-se privadamente para fazer perguntas mais pessoais ou compartilhar suas próprias experiências com o inexplicável. Lucas, o cético, permaneceu por último. Professor, ele disse com expressão pensativa, ainda não sei se acredito que você realmente conversou com Carlo Acutis, mas respeito que você está sendo honesto sobre a experiência que genuinamente teve. Isso me faz questionar algumas de minhas certezas sobre a natureza da realidade. Isso é tudo que peço, respondi. Não certeza dogmática em qualquer direção, mas abertura honesta para questionar premissas quando evidências as desafiam. Notícias sobre minha revelação em sala de aula espalharam-se rapidamente. Às 15 horas, exatamente como Carlo havia previsto, Padre Antônio convocou reunião extraordinária do corpo docente completo. O clima era tenso, carregado com mistura de curiosidade, preocupação e, em alguns casos, hostilidade aberta. Padre Antônio abriu a reunião reconhecendo eventos extraordinários da manhã. Fenômeno da imagem luminosa, que fora testemunhado por dezenas de estudantes e filmado em múltiplos celulares. Ele havia requisitado análise técnica do vídeo por professor de física, para descartar truques de iluminação ou efeitos de câmera. O professor de física, Dr. Roberto Santos, apresentou suas descobertas. Vídeos de ângulos múltiplos confirmavam que luminosidade era genuína e emanava de dentro do vidro da moldura, ao invés de ser luz externa refletida. Não havia fonte de luz identificável nas proximidades que pudesse explicar o fenômeno. A duração precisa e uniforme da luminosidade descartava fosforescência ou outras explicações baseadas em propriedades materiais da fotografia. Em suma, Dr. Santos concluiu com evidente desconforto: não tenho explicação física para o que ocorreu. Viola minha compreensão de ótica e física de materiais. Então Padre Antônio virou-se para mim. Professor Marcelo, chegou ao meu conhecimento que você fez revelações surpreendentes aos seus alunos hoje, alegando encontro com o beato Carlo Acutis. Gostaria de compartilhar com o corpo docente o que compartilhou com seus alunos? Todos os olhos fixaram-se em mim. Vi reações variadas entre colegas. Alguns curiosos, alguns preocupados, alguns claramente achando que eu havia perdido minha sanidade. Respirei profundamente e repeti de forma mais concisa, mas igualmente honesta, o que havia experienciado na noite anterior e o que Carlo havia previsto. A reação foi previsível e polarizada. Irmã Beatriz e vários outros professores religiosos expressaram alegria e admiração, interpretando minha experiência como conversão milagrosa e intervenção divina direta. Outros colegas mais céticos expressaram preocupação sobre minha saúde mental, sugerindo que estresse extremo poderia ter induzido o episódio psicótico e que eu deveria consultar psicólogo ou psiquiatra antes de continuar ensinando. Professor de Química, Dr. Antônio Lima, meu aliado anterior na campanha contra pensamento mágico, nas salas de aula, foi particularmente duro. Marcelo, você está destruindo sua credibilidade acadêmica e, francamente, possivelmente violando sua responsabilidade ética como educador ao apresentar experiência subjetiva pessoal, como se fosse evidência de realidade sobrenatural. Estudantes confiam em nós para modelar pensamento crítico rigoroso, não para validar superstições religiosas. Permiti que críticas fluíssem sem me defender agressivamente. Quando houve pausa, falei calmamente. Compreendo o ceticismo de vocês. Há 24 horas eu teria a mesma reação, mas não estou pedindo que acreditem baseados apenas no meu testemunho. Carlo fez múltiplas previsões verificáveis. Já vimos duas se cumprirem: a imagem luminosa e o timing exato do colapso emocional de Letícia durante minha aula. Ele previu o terceiro evento, que mãe de Letícia, atualmente em estágio terminal de câncer pancreático metastático, experimentará remissão dramática nas próximas 72 horas. Isso é testável, falsificável. Se não acontecer, então vocês têm base para descartar toda a minha experiência como alucinação ou fantasia. Mas se acontecer, deixei frase inacabada. A implicação era clara. A reunião continuou por mais de 2 horas.
Eventualmente, Padre Antônio propôs compromisso. Ele me daria 3 dias de licença administrativa remunerada enquanto consultava psicólogo do colégio e enquanto observávamos se terceira previsão de Carlo se cumpriria ou não. Se remissão de mãe de Letícia não ocorresse, eu deveria buscar avaliação psiquiátrica formal. Se ocorresse conforme previsto, então reavaliaríamos situação à luz de evidência adicional. Concordei com o arranjo. Não tinha escolha real, mas também não me importava. Estava em paz com tudo que havia experienciado e comunicado. Se custasse minha reputação acadêmica ou até minha posição, que assim fosse. Havia descoberto verdades sobre realidade que eram infinitamente mais importantes do que status profissional. Noite de 12 de outubro foi ansiosa. Não conseguia parar de pensar em Letícia, esperando que ela realmente tivesse seguido minha sugestão e rezado com sua mãe. No dia seguinte, 13 de outubro, Letícia me enviou mensagem de texto. Alunos não deveriam ter números pessoais de professores, mas alguns conseguiam através de redes sociais e situações informais. Professor, fui ao hospital ontem à tarde. Dei a estampa para minha mãe, contei o que o senhor disse. Ela está cética, mas disposta a tentar qualquer coisa. Rezamos juntas usando a oração que veio no verso da estampa. Não sei se sentimos algo especial, mas foi reconfortante de alguma forma. Hoje ela disse que dor diminuiu um pouco. Médicos acham que é apenas efeito dos medicamentos. Tomografia de controle está agendada para amanhã de manhã. Estou com medo de esperar, mas também não consigo evitar. Obrigada por sua coragem em arriscar sua reputação para me dar esperança. Aquela mensagem me fez chorar. Independente do que acontecesse com mãe de Letícia, medicamente, eu havia oferecido consolo espiritual à aluna, sofrendo em momento de desespero. Isso por si só fazia tudo valer a pena. Na manhã de 14 de outubro, recebi ligação de Padre Antônio, às 9h30. Marcelo, você precisa vir ao colégio imediatamente. Letícia acabou de chegar. Os resultados da tomografia de sua mãe. Você não vai acreditar. Dirigi para o colégio com o coração acelerado. Encontrei Padre Antônio, Irmã Beatriz, Dr. Lima e Letícia junto com seu pai no escritório administrativo. Letícia estava chorando, mas desta vez eram lágrimas de alegria absoluta, incredulidade, alívio esmagador. Seu pai, Sr. Andrade, médico ele mesmo, ironicamente gastroenterologista, explicou com voz tremendo de emoção. Não sei como explicar o que aconteceu. Fiz questão de estar presente quando a equipe de oncologia analisou tomografias desta manhã comparadas com tomografias de 10 de outubro. Professor Marcelo, os tumores, eles reduziram dramaticamente. Tumor pancreático primário, que tinha 9 centímetros de diâmetro, agora mede menos de 3 centímetros. Metástases hepáticas, que eram claramente visíveis em múltiplos lóbulos do fígado, desapareceram quase completamente. Apenas pequenas sombras residuais permanecem. Marcadores tumorais, CA19-9 no sangue, caíram de 2.400 UML, nível indicativo de doença terminal, para 89 UML, que está apenas levemente elevado. Ele pausou, limpando lágrimas dos próprios olhos. Sou médico. Sou treinado para pensar em termos de diagnósticos diferenciais, etiologias plausíveis, mecanismos fisiológicos, mas não há mecanismo fisiológico conhecido que explique regressão tumoral tão massiva e tão rápida. Em câncer pancreático metastático, a equipe de oncologia está chamando de remissão espontânea inexplicada e já está discutindo publicar o caso em jornal médico porque é tão extraordinariamente raro. Dr. Lima, meu colega cético, estava visivelmente perturbado. Marcelo, ainda não estou preparado para concluir que intervenção sobrenatural ocorreu, mas admito que a precisão de sua previsão é perturbadora. A probabilidade estatística de prever corretamente 3 eventos independentes e altamente improváveis seria astronomicamente baixa se assumirmos puro acaso. Nas semanas seguintes, mais das previsões de Carlo se cumpriram precisamente. Os 5 alunos específicos que Carlo nomeou realmente vieram até mim questionando sobre fé e ciência.
A doação anônima de exatamente R$ 23 mil foi recebida, permitindo a atualização do laboratório de biologia. E 10 dias após meu encontro com Carlo, recebi carta de Juliana, irmã de Isabela, descrevendo o sonho onde Isabela e Carlo apareceram juntos, dizendo que eu havia finalmente acordado para a verdade. Minha transformação tornou-se conhecida não apenas no colégio, mas na comunidade mais ampla de Belo Horizonte. Alguns me ridicularizavam como o professor que enlouqueceu. Outros viam minha história como testemunho poderoso de que até céticos rigorosos podem encontrar evidências que os obrigam a reconsiderar premissas materialistas. O impacto mais profundo foi nos estudantes. Muitos jovens que haviam sido céticos ou indiferentes sobre fé começaram a questionar seriamente se havia mais na realidade do que matéria e energia. Não porque eu os estava doutrinando, eu continuava ensinando biologia rigorosamente, focando em evidências científicas e método científico. Mas também estava disposto a reconhecer honestamente que ciência tem limites epistemológicos, que há perguntas sobre consciência, propósito, moralidade e experiências transcendentes que método científico não pode abordar adequadamente. A história de Letícia e sua mãe espalhou-se rapidamente. A senhora Andrade continua em remissão completa mais de um ano depois, confundindo seus oncologistas que não têm explicação médica para recuperação tão extraordinária. Ela tornou-se advogada apaixonada de Carlo Acutis, compartilhando seu testemunho em paróquias e grupos católicos por toda a cidade. Quanto a mim, continuo ensinando biologia no Colégio Santa Teresa. Mas agora ensino com perspectiva integrada, rigor científico completo no domínio material, mas também humildade intelectual sobre limites de ciência materialista e abertura para dimensões de realidade que transcendem mensurável fisicamente. Isabela estava certa naquela carta que me deu antes de morrer. Eu conheci Carlo de verdade. E quando conheci, entendi que Deus é realmente maior que qualquer equação, não em sentido anticientífico ou irracional, mas no reconhecimento de que o universo é mais profundo, mais rico, mais misterioso do que reducionismo materialista admite. A maior lição que aprendi não foi que ciência está errada, mas que materialismo filosófico como framework explicativo total está incompleto. Ciência continua sendo ferramenta magnífica para entender mundo natural, mas há aspectos de realidade, consciência, valores morais objetivos, experiências místicas, fenômenos como meu encontro com Carlo, que resistem à explicação puramente material e que demanda framework metafísico mais amplo que inclua a possibilidade de dimensões espirituais de realidade. Carlo me ensinou que santidade não é ser estranho ou anti-intelectual, é ser completamente humano, integrando todas as dimensões de nossa natureza, física, intelectual, emocional e espiritual, em relacionamento harmonioso com Deus, que é fonte e sustentáculo de toda a realidade. Você pode amar ciência e tecnologia, pode questionar e buscar evidências, pode pensar criticamente e ainda reconhecer que razão humana sozinha é insuficiente para compreender totalidade da existência. Hoje, mantenho imagem de Carlo Acutis na minha própria sala de aula, não como objeto de devoção, mas como lembrete de que os melhores cientistas, os pensadores mais rigorosos, são aqueles que mantêm humildade intelectual, que reconhecem limites de seu conhecimento, que permanecem abertos para verdades que transcendem seus paradigmas atuais. E se este testemunho tocou você, se esta história trouxe esperança ou fortaleceu sua fé, considere deixar um super thanks para apoiar esta missão de evangelização digital. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar compartilhando estas histórias extraordinárias de fé moderna, com mais pessoas que precisam desesperadamente ouvir que não estão sozinhas, que Deus trabalha ativamente em nossas vidas, mesmo através das circunstâncias mais dolorosas. Termino este testemunho com um convite simples. Compartilhe sua própria história nos comentários. Você já viveu algo inexplicável que transformou sua perspectiva sobre fé? Rezou por um sinal e recebeu resposta que não esperava?
o que sua própria dor ensinou sobre misteriosos caminhos de Deus. Seja você cientista cético ou crente devoto, há espaço nesta jornada de descoberta. Verdade nunca teme investigação honesta, e realidade, como descobri da maneira mais dramática possível, é infinitamente mais maravilhosa do que sonhos materialistas mais ousados. Que Carlo Acutis interceda por você, que sua alegria contagiante inspire sua própria jornada de fé, e que você descubra, como eu descobri, que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está escrevendo história maior do que podemos imaginar. Obrigado por me ouvir. Que Deus abençoe você abundantemente.